Quem despreza o dia das coisas pequenas? Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. A porta é Jesus, a porta é Jesus, a porta é Jesus, a porta é Jesus. A terra não viu nenhum justo sequer. Até mesmo seus seguidores o abandonaram, negando a fé. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. É Jesus. Vivíamos todos caídos, perdidos por causa da transgressão. Deus tirou-nos da rede, derrubando a parede da separação. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. E a porta é Jesus, é Jesus. Amigos ouvintes, neste programa de hoje nós estamos cumprimentando a todos com as escrituras que foram lidas no capítulo 4 de Zacarias, no versículo de número 10, quando a Bíblia fala sobre o dia das coisas pequenas. E também no livro de São Mateus, capítulo 11, versículo 25 e 26, quando o Senhor Jesus, em uma demonstração de gratidão, levanta a sua súplica, sua ação de graças ao Pai, e o louva e o bendiz e o glorifica, por ele ter aberto o entendimento dos seus discípulos, o entendimento daqueles que estavam ali dioturnamente lhe seguindo. Jesus exultou, se alegrou muito em seu espírito, ao olhar ao seu derredor e ver homens pequenos, homens simples, um povo de origem humilde. Talvez eram poucos aqueles que eram doutos, intelectuais. E Jesus, olhando à sua volta, se alegrou em ver que aquelas pessoas tão humildes conseguiram compreender os mistérios do seu reino. Aquelas pessoas, muitas delas até mesmo desprezadas pela sociedade, tidas como um refúgio, um resíduo pela sociedade, mas elas encontraram graça perante os olhos de Deus. Não tem coisa tão maravilhosa do que encontrar favor aos olhos de Deus.
Pode que eles não tivessem encontrado aos olhos de muitos, mas aos olhos de Deus, pela oração de Jesus em Mateus 11:25, vemos que eles encontraram graça. E mesmo não compreendendo as ciências deste mundo, eles compreenderam os segredos do reino dos céus. Jesus disse, segredos estes que os sábios instruídos estavam tropeçando, mas o Pai, aprouve ao Pai, Mateus 11:25, abrir os olhos e revelar os seus segredos aos simples de coração. Seja simples de coração. Não tropece. Não ignore, meu amado ouvinte, as coisas pequenas. Seja simples, porque se você for simples no seu coração, você vai captar, vai perceber as coisas pequenas, singelas, mas que são grandiosas diante de Deus, as coisas humildes que o Senhor Deus faz todos os dias. Portanto, seja simples de coração, que Deus se revelará a você como se revelou a Pedro, aquele homem simples, como se revelou a Mateus, como se revelou a Zaqueu, um publicano, Zaqueu, um cobrador de impostos. Eram pessoas que não tinham tanta cultura, eram pessoas que para a sociedade judaica não tinham tanto valor, pelo contrário, eram os mais desprezíveis, vil, diz a Bíblia Sagrada. Mas Deus, Paulo escreveu isso em 1 Coríntios, no seu capítulo 1, versículo 18 até o 27. Deus escolheu as coisas vis desse mundo, as coisas loucas, para poder confundir as sábias. Foi a essa gente, foi a esse povo que Deus se revelou. Pessoas simples, pessoas humildes de coração. Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou simples. É isso que Jesus estava falando. Quando somos simples, humildes, Deus consegue atingir a nossa alma com mais facilidade, fazer penetrar o seu evangelho em nossos corações com mais facilidade. Quando somos humildes, conseguiremos. Quando somos simples de coração, nós então conseguiremos ver Deus, perceber Deus com mais facilidade. Porque Deus, ele se esconde e também se revela em simplicidade, como no seu nascimento. Foi tão simples que o mundo nada soube, tão simples que muitos tropeçaram e não conseguiram recebê-lo como o Messias, não conseguiram recebê-lo como o Emanuel, o Deus que desceu do céu e preparou um corpo de carne para ele habitar. Deus se escondeu do mundo daqueles dias em simplicidade, mas também se revelou aos seus filhos em simplicidade. O mundo daqueles dias não conseguiu perceber, não receberam, porque ele era simples. Ele nasceu, cresceu, viveu e até mesmo pregou o evangelho de uma maneira muito simples, que os mais simples e indoutos conseguiam entender os segredos do seu reino. O evangelho que Jesus pregava era um evangelho inteligível, era um evangelho que aqueles que o estavam ouvindo não precisavam de ir buscar uma enciclopédia e dicionários e tantas coisas para entender e descobrir o que ele estava querendo dizer. Ele simplificava. Jesus Cristo tinha o dom de simplificar as coisas mais profundas, as coisas mais extraordinárias que estavam dentro do programa divino, que estavam contidas dentro do livro das revelações. O Senhor Jesus conseguia pegar aquilo e simplificar. Ele nasceu de maneira simples, cresceu, viveu de maneira simples, pregou o seu evangelho de uma maneira simples. E vem a Bíblia no livro de Filipenses,
e nos diz de maneira bem clara que ele foi tão humilde, ele foi tão simples, que ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação, Filipenses 2:6, ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou, versículo 8 de Filipenses capítulo 2, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. E a Bíblia vem no versículo 9 e diz que, por ele, sendo em forma de Deus, não ter usurpado ser igual a Deus, por ele ter aniquilado a si mesmo e mesmo sendo Senhor de tudo, como ele disse em João 13, versículo 16, que ele era Senhor e Mestre, mas mesmo ele sendo Senhor e Mestre e tomando a forma de servo, mesmo ele sendo em forma de Deus, ele humilhou a si mesmo, aniquilou a si mesmo, foi obediente até a morte de cruz. A Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome, e que diante dele, a Bíblia diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. A humildade, a simplicidade do Senhor Jesus o colocou em uma posição muito gloriosa. O elevou a um nível aonde ninguém nunca pôde chegar, porque ele nasceu humilde, cresceu, viveu humilde, pregou humilde. Quando ele foi crucificar, nem mesmo um sepulcro ele tinha para ser sepultado, sabendo que seria entregue por o sacrifício, não tinha um sepulcro. Ele recebeu por doação de um rico chamado José o seu sepulcro entre os ricos, entre as rochas. Mas ele viveu em simplicidade, mostrando-nos o que, meus amados ouvintes? Que Deus trabalha em simplicidade, que Deus age em simplicidade. Por isso que eu li Mateus 11:25, quando ele disse: graças te dou, ó Pai, porque ocultastes essas coisas dos sábios e entendidos e revelastes aos meus pequeninos. Portanto, bem-aventurado é aquele homem que não é sábio ao seu próprio entendimento, que é humilde, que é simples, que sabe parar para ouvir, que sabe analisar. Bem-aventurado é aquele que não tem uma resposta, uma conclusão, a ponta da língua, mas ele sabe refletir, considerar. Como disse Davi, considerei os meus caminhos. Ele sabe considerar, sabe ponderar, sabe refletir, ele sabe analisar. Bem-aventurado é este homem que aos seus próprios olhos não é sábio. Bem-aventurado este que não é sábio diante do seu próprio entendimento. O sábio Salomão disse: não te estribes em teu próprio sentimento ou entendimento. A Bíblia diz isso: não seja sábio ao teu próprio coração, porque enquanto mais culto, mais sábio nas ciências, nas razões, nas filosofias humanas, enquanto mais polido, enquanto mais munido de conhecimento intelectual, natural, de causas, mais você se bloqueará para a fé, para a divina revelação que o Pai tem para dar àqueles que são simples de coração, de espírito. Não é à toa que a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que são humildes, que são simples, que são pobres de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. Está em Mateus 5, no sermão da bem-aventurança. Mas quando você se torna muito culto, sábio em ciências humanas, como Moisés, estava tão sábio em ciências egípcias que teve que ir para o deserto se purificar, abrir mão de tudo o que ele sabia, mas que não contribuiria em nada quando o assunto fosse livrar Israel. Como Saulo de Tarso, todos o conhecem, aquele que outrora perseguia a igreja de Cristo, aquele que era chamado de fariseu de fariseus, hebreu de hebreus, aquele que, diz a Bíblia,
que dos da sua idade ninguém o superava em zelo, mas ele foi preciso ir para o deserto da Arábia e lá ficar 3 anos e meio se purificando daquelas letras, de tantas ciências e filosofias e teologias e interpretações, para receber direto de Deus a pureza da revelação, que não se mistura com nada, que não podemos acrescentar a ela, nem tampouco tirar dela. Porque Davi disse, a revelação, sua palavra, no Salmo 119, ela é pura, ela é muito pura. Não seja sábio ao teu próprio entendimento, diante do teu próprio coração, porque senão bloqueará o canal da fé, da revelação, que somente o Espírito Santo pode dar. Basta darmos uma passeada pelas páginas da Bíblia, você vai ver a clareza deste assunto que nós estamos tratando aqui nesse programa de hoje. Nós veremos o grande intelectual sábio chamado Nicodemos, no capítulo 3 de São João, tropeçando na simplicidade de Jesus. Era príncipe, era tão sábio, era tão culto, mas quando a simplicidade de Deus, quando o dia da coisa pequena parou bem diante dos seus olhos, ele então tropeçou. Compreendia tantas teologias, tantas ciências, compreendia tantas coisas profundas concernente às religiões de então, bem compreendia ele a doutrina dos fariseus, dos essênios e, enfim, de todos aqueles religiosos daqueles dias. Mas ele não compreendeu a singeleza de Jesus, a simplicidade do Senhor Jesus, que lhe disse, necessário vos é nascer de novo, mas é nascer da água e do Espírito. Tropeçou naquela coisa singela, que é o arrependimento, que é o perdão dos pecados. Tropeçou naquela coisa singela, que é o abrir mão de si mesmo, de suas vaidades, que é o crucificar sua carne com suas paixões, e então seguir a Cristo tomando a sua cruz, assumindo o compromisso que o Evangelho nos propõe, e então, tão simples, ter um lugar no reino de Deus, alcançar aquilo que ele estava buscando, que era a vida eterna. Mas ele não compreendeu aquela coisa simples, aquela mensagem singela. Foi um tropeço para aquele homem sábio ao teu próprio entendimento, como em Lucas, capítulo de número 18. Aquele jovem culto, tão cheio de graus e formações, um mancebo de qualidade, tão cheio de religiosidade, mas tropeçou no singelo ensinamento de Jesus, que era o ensino da renúncia. Renuncie o mundo, renuncie a ti mesmo, tome sua cruz e segue-me. Ele tropeçou nisto, era só renunciar, abrir mão do pecado, abrir mão da carne, era só renunciar as vaidades e os prazeres e os encantos deste mundo, era apenas renunciar. Mas ele tropeçou naquele evangelho da renúncia, como muitos estão tropeçando no evangelho da renúncia. Queremos seguir a Deus, queremos vida eterna, mas não queremos renunciar nosso ego, nosso eu, nosso orgulho, nossas vaidades. Não queremos renunciar nossas ambições. Ele tropeçou na singeleza do ensinamento de Jesus. Tropeçou em sua doutrina, que era tão simples. Era Deus escondido e se revelando aos seus pequeninos, naquela simplicidade que foi este homem chamado Jesus, e que deveria ser seguido o seu exemplo, tomado o seu exemplo. É assim que ele sempre trabalhou. Há um versículo na Bíblia que se encontra no livro de São Lucas, capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz que no ano em que Tibério era o imperador romano, já há 15 anos, naquele ano em que Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, Herodes governador da Galileia, seu irmão Filipe governava Traconites, e Lisânias era governador de Abilene,
Estes eram figuras cultas, intelectuais, políticas dos dias de Jesus e o seu profeta João Batista. E no versículo 2 diz assim a Bíblia que também haviam duas figuras religiosas, sábias, cultas, do povo, da multidão. Era, a Bíblia diz, sendo Anás e Caifás os grandes sacerdotes, os sumos e os sacerdotes, sumo sacerdote e sacerdote, os grandes sacerdotes. Lucas 3, versículo 1 e 2. No tempo em que havia estes imperadores, governadores de províncias, homens sábios e cultos, intelectuais, muitos deles eram aplaudidos e ovacionados como sendo como Deus. Homens religiosos que chamavam a atenção para si. O povo olhava mais para eles e cultuava a personalidade deles do que a pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas a Bíblia vem e nos mostra um grande contraste. A Bíblia disse que quando todos esses intelectuais, sábios, cultos, estavam em eminência, a Bíblia diz que neste tempo, ou seja, naquele tempo, veio a palavra de Deus a João Batista no deserto da Judéia. João, sem formação filosófica, sem hermenêutica, João Batista sem prática, João Batista sem oratória, sem psicologias, sem PhDs em divindade, sem doutorado, João Batista sem nenhum mestrado religioso. João Batista, aquele homem que aos 9 anos de idade foi viver lá no deserto, distante de tudo e todos. João Batista que, ainda uma criança, foi viver à parte, isolado, distante, como um místico, quem sabe. A Bíblia diz que a palavra de Deus veio a ele, passou por cima da cultura, dos intelectuais, dos doutos. Não estou defendendo a ignorância. O homem deve estudar, deve se graduar, deve se preparar para a vida, mas isto não deve ocupar o lugar de Deus. Deus tem que ter preeminência em nossas vidas, tem que ser mais do que o meu, do que o teu estudo, mais do que as nossas habilidades. Não estamos defendendo a ignorância. Só estou lhe dizendo que para Deus se revelar a você, para Ele falar com você, para Ele salvar a você, amigo que me escuta nesse momento, você não precisa ser polido, ser douto, ser intelectual, ser especial. Você só precisa ter um coração humilde para que quando Deus falar com você, você levante a sua mão, abra o teu coração e diga: eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor, estou disposto a te obedecer, a respeitar, a submeter a tua vontade. Tua vontade é melhor do que a minha vontade. É isso que Deus quer ver em nós, preciosos ouvintes. Não precisamos ser polidos, nada contra ser polido. Doutos, nada contra ser doutos. Intelectuais, nada contra ser um intelectual. Mas não necessitamos de nada disso para Deus se revelar a nós, para Deus nos fazer compreender a sua palavra. Basta nós abrirmos os nossos corações com humildade, como Pedro abriu quando Jesus disse: segue-me. Se você ouviu segue-me dele hoje, seja humilde. Se ele está batendo na porta do teu coração hoje, seja humilde. Como Paulo, era um hebreu de hebreus, fariseu de fariseus, mas quando Deus o chamou, ele não pensou 2 vezes. Sua cultura, seu intelectualismo, sua posição no farisaísmo, seu alto posto no meio da religiosidade, para os judeus ou entre os judeus e os romanos, nada daquele intelectualismo o impediu de reconhecer a Cristo Jesus, aquele pequeno, simples homem que nasceu naquela pequena e desprezível cidade. Nada o impediu de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, é o único e verdadeiro Deus. Para você compreender sua palavra, basta abrir o coração como Paulo abriu.
E Deus lhe revelou que, por mais polida, bonita que fosse a religião, só Jesus pode salvar. O homem, por meio de seu sangue, não pode fazer nada, mas Jesus, sim, por meio do seu sangue na cruz do Calvário, pode salvar o pecador. Paulo entendeu que sua bondade, sua religiosidade, que os seus graus e os seus doutorados nada poderia fazer quando o assunto fosse salvação. Não defendemos a ignorância, mas te digo que diante de Deus, enquanto mais você se humilhar, se diminuir, como Jesus fez, aniquilou a si mesmo, se humilhou a si mesmo, enquanto mais você se humilhar e se diminuir, mais graça e misericórdia, mais favor dele você poderá alcançar. Diante de Deus, faça como João Batista fez. Convém que eu me ajoelhe, convém que eu me diminua e que ele cresça. Faça como diz Filipenses 2, que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre. Filipenses 2, versículo 10. Todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, versículos 10 e 11. Faça como João Batista, convém que eu diminua e que ele cresça. Convém que eu diminua e que ele, somente ele, seja glorificado. Não eu, mas ele. Que glória seja dada a ele, aquele que venceu na cruz do Calvário e pagou o preço, o resgate de nossas almas, que conquistou o perdão dos nossos pecados, que nos deu motivos para permanecermos esperançosos, cheios de fé, acreditando que um dia os céus se abrirão e Cristo voltará. Sejamos humildes como João. Convém que eu diminua e que ele cresça. Enquanto mais simples e humilde diante de Deus, diante de sua palavra, mais possibilidades haverão de Deus fazer sua obra de transformação. Não se esqueça, meu amado ouvinte, simplicidade. Não se esqueça de chegar diante de Deus, independente de quão culto, sábio você seja. Não se esqueça de chegar diante de Deus, independente de quantos anos você frequente uma igreja. Não se esqueça de chegar diante dele como um bebê, dizendo: ó Senhor, diante de ti sou como um bebê, ensina-me a andar, ensina-me a falar, ensina-me a tua palavra. Como em Lucas 11, os discípulos disseram a Jesus: Mestre, ensina-nos a orar, a falar contigo. E se houver essa humildade, ele poderá se revelar a nós, a mim, a você. Humildade para receber a Cristo é imprescindível, é indispensável para que sua palavra prospere, sua obra se estabeleça em nossas vidas. Como em Atos capítulo 16, Paulo chega a Filipe, na Europa, às margens de um rio, e ele começa a pregar ali mesmo o evangelho, e aquelas mulheres, talvez lavando roupas ou louças, ouvindo a pregação simples do evangelho, agora se convertem. Ali mesmo Lídia aceitou a Cristo Jesus. O evangelho simples, objetivo, que toca a alma, que chama o pecador. Ali mesmo, naquela cidade militar, à beira do rio, alguns se converteram ouvindo este evangelho que você está ouvindo, que te chama a aceitar a Cristo. Ali mesmo ele prega o evangelho e muitos converteram ouvindo a palavra. Não queres tu fazer como Lídia? Aceitar a Cristo como teu Salvador? Não queres tu fazer como em Atos 16 e 17, como os tessalonicenses, como os de Bereia, aquela gente humilde, simples de coração, que ouviu o evangelho pela primeira vez, mas já aceitou a Cristo, sua palavra, se entregou. Abra o teu coração, faça como aqueles. Muitos foram tocados pelo evangelho em Tessalônica, em Bereia, em Filipe. E agora, você aonde está ouvindo a minha voz? Você também pode ser tocado. Abra o teu coração, amigo pecador, e aceite a Cristo. Deixe-o ocupar o lugar da tua filosofia. Deixe-o ocupar o lugar que Platão, que Zeno
ocuparam no seu coração por tanto tempo. Deixe-o ocupar o espaço que os vícios, o espaço que as religiões ocupam no seu coração. Deixe-o ocupar o espaço que a ciência ocupa no seu coração, que a história ocupa no seu coração, trabalhando insistentemente para dizer: não há tal coisa como Deus, como um Cristo Salvador, que nasceu de uma virgem e morreu na cruz do Calvário para resgatar a humanidade. Deixe Cristo salvar você. Esta é a fé verdadeira, a fé que salva, a fé que transforma. Este é o verdadeiro evangelho da nossa salvação. Deus te abençoou pelo poder da palavra pregada, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.